você não saiba mais, existe um alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe um alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Deixa tudo então, vem, deixa tudo então. Deixa tudo então, vem, vem, sim, vem, vem, vem. Vem ser feliz ao lado de Jesus. Ser feliz ao lado de Jesus. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus,
com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe um alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada família. Que o Deus Todo-Poderoso possa estar sobre a sua casa neste momento. Quero convidar você que está aí do outro lado do seu computador, do seu celular. Quero convidar você que está aí, mãe, mulher. Para com a sua comidinha agora, deixa para terminar depois. Chama todos os filhos, o esposo, e vamos neste momento adorar o Senhor. Porque esse é o dia que o Senhor fez. Vamos se alegrar na presença dEle. Este é o momento de nós prestarmos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Que você neste momento possa sentir a bênção do Senhor sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua família neste momento. Eu convido você que está aí na sua casa, que levante as suas mãos e que juntos nós vamos fazer essa oração para que o Senhor possa vir abençoar a nossa nação, para que o Senhor possa vir abençoar a nossa cidade e que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia e cuide de cada um de nós. Eu convido você a fechar os teus olhos, levantar suas mãos e vamos levantar um clamor, pedir a este Deus essa proteção, porque só Ele, somente dEle. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma noite nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Quero dizer, Pai querido, que é um privilégio para nós podemos, ó Deus, deitar, dormir e acordar, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos. Pai, eu quero te agradecer pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo, Pai, pela minha sogra. Eu quero te agradecer por toda a minha família. E neste momento pedimos a bênção sobre todos os irmãos, todos os nossos amigos que estão junto conosco nessa live. Que o Senhor Deus possa vir abençoar a cada casa. Pai querido, desde já nós pedimos que a tua plenitude venha encher esta casa. Pai, tirando toda a tristeza, tirando toda a doença, tirando toda a enfermidade. Pai querido, nós mandamos embora no teu nome que todo vírus, toda bactéria que está no ar, Pai querido, nós pedimos, Pai, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti nessa noite, levantamos como pessoas, Pai, escolhidas por Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra diz que muitos são chamados, mas são poucos os Seus escolhidos. Pai, nós estamos aqui clamando a Ti como pessoa, Pai, de coração, Senhor, sincero diante de Ti, e pedimos e clamamos, Pai, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa cidade. Pedimos que o Senhor alcance, Senhor, a cada vida neste momento, aonde nós não podemos tocar, Senhor, que as Tuas mãos poderosas esteja sobre cada casa, cada família, Senhor, nos hospitais, Espírito Santo, levanta aquele que está no leito, Senhor, da enfermidade, que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um propósito nessas vidas, o Senhor vai levantar, o Senhor vai restaurar, Pai querido. É neste Deus que nós cremos. E você que está na sua casa, você que acredita, tome posse, diga assim: eu recebo, eu acredito, eu sei que Deus pode mudar, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, eu sei que Deus tem o melhor para a minha família, porque o Senhor está guardando você, está guardando a mim, Ele está preservando a tua vida. Que você neste momento
junto, seja grato ao Senhor por isso. Você que pode, aplauda o Senhor aí na sua casa e vamos juntos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Que a paz seja convosco. E nesta noite, mais esse domingo, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para cultuar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. E eu convido a você a cantar essa canção conosco. É uma canção que fala: grande é o Senhor. E grande é o Senhor sobre esse problema que o mundo inteiro está passando, principalmente o Brasil, principalmente o interior de cada estado. Grande é o Senhor sobre essa pandemia. Grande é o Senhor sobre toda dificuldade. Eu convido você na tua casa, no teu lar, a levantar a tua mão e adorar ao Senhor. Dizer que Ele é grande, mesmo em meio a tanto problema, mesmo em meio ao medo, você possa dizer que grande é o Senhor. Vamos adorar a Ele. Glória a Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Diga nessa noite: na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Você pode dizer aí na tua casa: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande, declarei do teu lar, é o Senhor e muito digno de louvor. Aonde essa live chegar, Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, você pode adorar o Senhor. A alegria de toda terra. Se alegre no Senhor. Aonde essa live chegar, se alegre no Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
agradecer-te por tua obra em sua vida. Queremos o teu nome engrandecer. Mais uma vez declare: e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu convido você aí no teu lar a levantar a sua mão e nós vamos proclamar essa verdade: que grande é o Senhor. Em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às más notícias, em meio a essa pandemia, em meio a toda a enfermidade, eu convido você que está nos assistindo, a levantar a tua mão aí da tua casa e vamos dizer: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir ao Senhor aí no teu lugar, na tua casa. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite a todos os nossos irmãos, boa noite a toda a igreja do Evangelho Quadrangular de Campina do Monte Alegre, aos nossos queridos que estão na casa, que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão comentando, que estão abrindo a sua sala de vídeo, que está mandando o link para os seus amigos. Quero agradecer a Deus pela sua presença nesse culto, nesse momento de adoração, e pedir para que o Espírito de Deus continue abençoando a tua vida. Eu quero orar por todos vocês antes de nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero abençoar os nossos queridos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu quero orar por aqueles irmãos que já trouxeram, nós já oramos, mas por aqueles que, quem sabe, essa semana ainda virão, não puderam vir, ainda terão essa última semana do mês de maio para trazer a sua oferta e trazer o seu dízimo de amor, de gratidão. Então eu quero fazer esta oração para você, com você, né, para que o Espírito de Deus, Ele possa nos abençoar nesse momento que nós passamos. A gente sempre tem falado, é um momento difícil que muitas pessoas estão passando, e que nós possamos agradecer a Deus, né? Que você possa agradecer a Deus, você que no meio de toda essa confusão, de toda essa pandemia, de toda essa escassez até mesmo, você tem tido o ganho, você tem recebido o seu salário, você tem sido abençoado por Deus. Então eu quero fazer essa oração, e eu gostaria até depois que o grupo de louvor, né, desse mais essa mesma música, né, um momento mais de adoração, enquanto você vai estar adorando o Senhor aí com o seu dízimo, a sua oferta, que nós vamos orar, e depois você vai ter um momento para você agradecer a Deus aí. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua fidelidade, o Senhor tem sido fiel a todos nós. E hoje, nesta noite de domingo, do qual nós vamos ter a ceia do fortalecimento daqui a pouquinho, Pai querido, queremos que a palavra que vai vir, que ela possa falar ao coração do teu povo, fortalecidos em Cristo,
Este é o tema da mensagem: fortalecidos em Cristo. Como que nós podemos vencer a ansiedade, vencer o mal, vencer o sistema que tenta nos levar, nos derrubar. Senhor, que a Tua palavra fale no nosso coração, e que agora todos os irmãos que ofertaram durante essa semana, que trouxeram o seu dízimo, trouxeram a sua oferta, de uma forma direta ou indireta, vieram na igreja, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos. Eu quero abençoar a todos eles, todos que estão conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo nos abençoe, nos enche cada dia mais, e que haja a bênção da provisão em meio a toda essa confusão. Que Teu Espírito Santo nos proteja e nos guarde. É o que nós pedimos agora e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa ficar em comunhão com Deus enquanto a gente canta mais um pouquinho essa canção grande ao Senhor. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Vamos declarar desde o início: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Enquanto nós adoramos na cidade do nosso Deus, Seu santo nome. Adore ao Senhor aí no teu lar, abre a tua boca e diga: a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nele você tem, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante a sua mão e a sua voz e declare: queremos o Teu nome engrandecer todos os dias e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez a Ti, Senhor, queremos Te dizer: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em sua vida. Confiamos em Teu infinito amor, que nunca vai falhar, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre a campina e céu. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos ter daqui a pouquinho a ceia do fortalecimento.
E eu gostaria muito que você pudesse participar conosco. Prepara os elementos dessa ceia, que são o pão, que é o pão, que é a água. Nós estaremos daqui a pouquinho abençoando e orando por vocês, por todos nós. É baseado no livro de 1 Reis, capítulo 19, se não falha a memória agora. Meus amados, eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E eu quero compartilhar com vocês um pensamento hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Hebreus 12 diz assim: E quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Verso de número 2: Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé, e é quem torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora, ele está sentado à direita do trono de Deus. Verso 3: Portanto, pensem em Jesus, que suportou tão grande oposição dos pecadores contra si mesmo, para que assim vocês não fiquem nem cansados, nem desanimados. Fecha os teus olhos aí na sua casa. Nós vamos pedir a bênção do Senhor, pedir a graça do Senhor sobre esta palavra, que fique no seu coração agora. Nós vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós, aquilo que o Senhor já realizou e ainda fará muitas coisas em nosso favor. Ó Pai querido, que a tua palavra nessa noite rápida possa ficar no nosso coração, simples como uma pomba, como diz a tua palavra, e que nós possamos ganhar prudência, Pai querido, como uma serpente, e que teu Espírito Santo nos ensine cada dia mais as suas grandes verdades. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, assim seja, amém e amém. Meus amados, eu quero agradecer todos os nossos irmãos, são vários irmãos. Eu estava ali adorando a Deus juntamente com alguns irmãos que estão conosco aqui, e quando o Leone estava fazendo louvor com a equipe de Ministério do Louvor, e eu estava também acenando para alguns que estavam entrando no Face. Eu quero agradecer a todos vocês. É impossível falar agora o nome de vocês agora de cor, mas eu sei quem está aí, e eu quero agradecer muito a sua presença. Que você continue conosco, né? Que você fique até o final dessa celebração, porque ainda nós vamos ter, né, celebrando esta ceia de fortalecimento espiritual sobre a água e sobre o pão. A Bíblia fala que Elias, ele foi, depois que ele matou os profetas de Baal e ele trouxe novamente a fé ao povo de Israel, Jezabel o perseguiu e ele fugiu, e todo mundo já conhece a história. E aí chega um momento em que ele está desanimado, ele está no deserto. Então a Bíblia fala que Deus pediu para ele, ou mandou ele beber da água e comer do pão. O pão simboliza Jesus, a água simboliza o Espírito Santo. Então, na verdade, o que nós vamos fazer daqui a pouco é um simbolismo. Não é que a água que nós vamos beber, ela tem poder, ou que o pão que nós vamos comer tem poder. O poder somente há no nome de Jesus Cristo. Nós fazemos esta ceia do fortalecimento simbolicamente com os elementos da Bíblia que ela nos ensina, no sentido de nós, de uma forma concreta, não apenas abstrata na palavra,
mas de nós vermos e fortalecermos a nossa fé. Mas não que os elementos eles são místicos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo e o poder de Jesus é maravilhoso na nossa vida. Então nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia do fortalecimento. Mas eu li esse texto e eu coloquei o tema fortalecidos em Cristo, porque eu poderia falar do profeta. Eu estava pensando, muitos pastores estão pregando sobre essa passagem de Elias, mas eu pensei no meu coração, eu vou falar do próprio Jesus, em vez de falar do Elias, eu quero falar do Deus de Elias. Eu quero falar não do elemento pão, mas eu quero falar do pão que é Jesus. Eu não quero falar do elemento da água, eu quero falar do próprio Espírito Santo de Deus. E essa passagem aqui, meus irmãos, é uma passagem muito linda que o livro de Hebreus ele possui, ou ele contém. Muitos acreditam que é o apóstolo Paulo, como no meu caso. Historicamente, teologicamente, não há um conceito totalitário de que o Hebreus foi escrito por Paulo. Alguns creem, alguns não creem, alguns pensam que foi o Apolo. Eu acredito que seja Paulo pela linguagem, mas sendo Paulo não sendo Paulo, é importante que está escrito, e cada um nesse momento aí você tem o livre conceito de pensar, que foi um, não vai alterar nada a palavra de Deus. Eu tenho comigo que foi o apóstolo Paulo pela linguagem tão interessante que ele fala com os seus escritos, batem muito os seus escritos de Romanos. Mas o que Hebreus capítulo 12 ele diz, e o seu escritor ele fala, ele está falando primeiramente no capítulo 11 sobre os heróis da fé. Ele fala sobre a fé no capítulo 1, aliás o versículo 1 no capítulo 11, quando ele diz que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. E ele começa a falar que pela fé os mundos foram criados, pela fé nós entendemos como o mundo foi criado, pela fé Abraão creu, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Moisés atravessou o Mar Vermelho, pela fé Josué derrubou os muros de Jericó, e assim sucessivamente. O capítulo 11 de Hebreus ele fala sobre os heróis da fé. Chega no seu final, ele diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, passaram por escárnio, por humilhação, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, muitos errantes pelas montanhas, pelas fendas das montanhas, pelas rochas, vestiram-se com pele de camelo, comeram mel, comeram do gafanhoto, como João Batista do deserto. Aí diz também que muitos foram reis, muitos conquistaram, muitos suplantaram reinos, conquistaram reinos, muitos chegaram ao sucesso, como o rei Davi, como Salomão e outros mais. E aí tem uma sucessiva contagem de pessoas, heróis da fé. E quando ele termina, quase no seu final do capítulo 11, ele diz algo muito interessante, diz assim: esses dos quais contudo, não receberam a promessa. E aí o texto fala que quem recebeu a promessa foram nós. E aí é algo muito interessante, olha irmãos, que eles falam aqui no capítulo 11, no final, se você tiver com a Bíblia aberta aí, no verso 39 especificamente, diz assim: ora, todas essas pessoas receberam a aprovação de Deus por causa de sua fé. Não obtiveram, contudo, o que Deus havia prometido. O que o escritor está falando? Que esses heróis da fé receberam a aprovação de Deus pela sua fé, pela causa da sua fé, das suas atitudes, mas não obtiveram, contudo, o que Deus havia prometido. O que era? A promessa da graça, Jesus Cristo, o Messias. Todos esses homens da fé que Hebreus 11 fala, os heróis da fé, eles viveram numa época antes de Cristo nascer. Então eles obtiveram a promessa, aliás, eles obtiveram um bom testemunho, a aprovação de Deus segundo a sua fé. Todavia, eles não obtiveram a promessa concreta, que era a promessa da vinda do Messias, que é viver debaixo da graça, daquilo que Jesus haveria de ensinar. E aí no verso 41, no verso 40, diz assim: Deus tinha planejado algo melhor
para nós, pois queria que somente junto conosco eles pudessem ser aperfeiçoados. Então os heróis da fé, eles são aperfeiçoados conosco, juntamente conosco. Olha que coisa linda. Então eu e você que vivemos nessa época da graça, juntamente com os heróis da fé, como a Bíblia diz aqui, nós hoje somos aperfeiçoados juntamente com ele, aperfeiçoamos a fé que eles tinham, algo muito interessante. E aí logo depois do capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele diz esta palavra, ele diz: se os heróis da fé, eles obtiveram o bom testemunho e a aprovação de Deus pela fé que eles agiram, pela fé em que eles se basearam, aí o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz algo muito interessante, diz assim, e quanto a nós, temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Então o escritor de Hebreus, ele está falando algo muito interessante, ele está falando que nós precisamos caminhar, nós precisamos traçar o caminho da fé, caminhar com perseverança, o caminho que Cristo traçou, até mesmo do sofrimento, e que nós podemos e devemos caminhar juntamente com Cristo. E ele diz aqui que para isso nós temos uma nuvem ao nosso redor, uma grande nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas, ou esse, como o escritor fala, que essa grande multidão de testemunha ao nosso redor, não é que eles estão do céu olhando para nós. Eu já ouvi alguns pregadores que essa grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé que estão do céu torcendo por nós, dizendo vai campeão. Não tem nada disso não. Isso é palavra motivacional, é uma mistura de palestra motivacional com a Bíblia, não tem nada a ver. O que a Bíblia está dizendo, que nós temos uma grande multidão de testemunha ao nosso redor, está falando no sentido de pessoas que passaram pelas lutas, que passaram pelas dificuldades, contudo não perderam a sua fé. Então nós temos uma grande multidão de testemunhas. Quando você desanima, quando você quer desistir, você tem uma nuvem de testemunhas, né? É interessante, irmãos, que hoje a gente, na parte tecnológica, a gente fala sobre nuvem, né? Quando alguém vai transferir um documento, né, de um celular, quer transferir para o outro, ou de repente quer mudar de celular, né, o cara que vai arrumar fala, espera um pouquinho, deixa eu jogar os seus arquivos na nuvem, né? Olha como a Bíblia, olha interessante, né, Ju? As pessoas elas falam assim, que a Bíblia é arcaica, mas a Bíblia lá escrita já fala da nuvem, que hoje as pessoas que estão envolvidas com a tecnologia da internet, dessa tecnologia do G5, G4, tudo isso daí, eles falam da nuvem. Esta nuvem é uma nuvem de testemunhas, sabe? São a prova que pessoas que passaram pelas lutas, contudo perseveraram na sua fé. Então o escritor, ele diz que nós estamos com uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Aí ele diz assim, portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha. O texto é, fortalecidos em Cristo. Meu irmão, como que nós não podemos hoje ser tragados pelo sistema do mundo? Como que você pode permanecer firme em Cristo? Como que você pode permanecer firme como um cristão no caminho do Senhor, sem deixar que tudo aquilo que nos amarra nos leve? Então nós temos que entender aquilo que o escritor está dizendo. Ele fala duas coisas aqui, duas armas do diabo. O escritor ele diz duas armas que o diabo ele usa para tentar nos destruir. E quando a Bíblia fala mundo aqui, irmãos, está falando do sistema que nós estamos vivendo, do sistema que nós estamos hoje incluso. Se você pegar o livro de 1 João 5,19, o primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, diz assim, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então esse mundo que João está dizendo aqui é o sistema que nós estamos vivendo. Paulo ele diz em Efésios capítulo 6 da guerra espiritual que nós estamos vivendo.
né? Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra os principados, os espíritos malignos, as regiões celestiais. É uma luta invisível, é uma luta com poderes que nós não conhecemos. Por isso muitas vezes, meu irmão, nós vemos a pressão. Esses dias eu estava ouvindo um programa de televisão, na verdade uma reportagem, um repórter, ele falou algo muito interessante, um apresentador, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou sobre o poder. Ele falou assim, na verdade vou falar o nome, o Datena, ele falou assim, que como o poder, ele destrói muitas vezes o ser humano. Eu achei muito interessante, eu já tinha pregado isso muito tempo atrás, e eu ouvi da boca de uma pessoa, e não era um culto, era um programa de televisão. Ele diz assim, vocês veem o cara, ele falou assim, o presidente da república, ele entra no cargo bonitinho. Vocês já prestaram atenção nisso, irmãos? Ele entra bonito, tira a foto dele, tá cabelinho preto, tá com a faixa, né, transversal, tá do lado da esposa, tá sorrindo, tá legal, tá bonitão, tá bem. E aí conforme o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco, vai aparecendo rugas, olheiras, e o poder vai corrompendo. Você pode ver todos os presidentes da república, todos, desde que eu conheço o José Sarney foi assim, depois veio o Itamar Franco, né, o Collor, que era o galã, né? Eu vivia a época, eu era adolescente, e eu via que o presidente Collor, né, era lindo, né? A gente ouvia o comentário das mulheres mais velhas, ai, como Collor, o presidente é lindo, foi capa de revista, e eles, desculpa o linguagem, virou um bagaço, né? Virou um bagaço, porque o poder ele corrompe, o poder ele corrói, né? Numa posição elevada, numa posição de responsabilidade que você entra, aquilo já te envelhece, aquilo já corrompe você, aquilo já vai drenando a sua força. Você já não, pessoas que não vai muito longe, pessoas que de repente está num setor que cuida de 2 ou 3 pessoas, já passa a não dormir tranquilo, já passa a ter insônia, não consegue dormir, já está preocupado, né? É como eu antes estava vindo para cá, recebi um telefonema do outro gerente, amigo meu, passando, olha, amanhã tal, você vai fazer a minha folga, tal, precisa disso, já recebi hoje, olha, né? Às 5 horas da tarde já estava recebendo orientações para o que eu tenho que fazer amanhã, às 6 horas da manhã. Então, a posição de autoridade ou de poder, ela corrompe a todos nós. Então nós estamos vivendo um sistema corrompido, que vai drenar a tua força, que vai tentar corromper você. E aí nós estamos vivendo esse sistema do qual o apóstolo Paulo diz, que falou para nós, que o apóstolo João diz, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós estamos vivendo nesse mundo do qual Paulo diz que há forças tenebrosas da maldade. Vamos pensar um pouquinho, meus irmãos. Não é o meu partido é esse, o meu partido é aquilo, mas é muito claro, irmãos, o que nós estamos vendo hoje. Como você vê que tem alguma força por detrás de toda a história humana. Meu irmão, é impossível, vamos ser sinceros, é impossível alguém de sã consciência, tendo uma consciência humana, concordar com corrupção. Não tem como eu ter uma consciência, a minha mente estar livre de alguma influência maligna, e eu concordar com corrupção, e eu concordar com pessoas, sabe, que estão com segundas intenções. E nós vemos muitas vezes as pessoas hoje se digladiando, brigando por questões políticas, que estão numa posição da direita, da esquerda, centro e sei lá qual outra, brigando. E o pior, muitas vezes afirmando ou idolatrando líderes que não passam de ladrões, de corruptos. Meus irmãos, eu só posso acreditar. Você me desculpe, meu irmão, que não acredita nisso. Você vai dizer, é o ser humano, o cara que não presta.
eu acredito nisso daí também, mas eu creio um pouquinho mais além que você. Eu creio que há uma força tenebrosa por trás de todos os poderes, levando o ser humano a tudo isso. Então a gente vê que Paulo está dizendo isso sobre essas forças malignas. João está dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno, que é esse sistema. E aí a gente vê o diabo com duas armas que Hebreus ele fala, e eu quero que você acompanhe comigo. Ele diz assim: portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha. Em algumas linguagens diz o peso que nos atrapalha. Na verdade é tudo aquilo que dificulta o nosso caminhar com Cristo. Meu querido irmão, o que nos leva ao desânimo? O que nos leva à fraqueza espiritual? O que nos leva à desistência em relação a Cristo? Por que nós não desistimos de muitas coisas, e desistimos de vir na igreja, e desistimos de estar na presença de Deus, desistimos de estar adorando a Deus? Qual é a primeira arma que o diabo coloca na nossa vida, que é aqui que o escritor Hebreus ele diz para a gente tomar cuidado? Primeiro ele fala sobre o peso. Na minha linguagem está dizendo aqui, tudo aquilo que nos atrapalha. Meu querido, você tem que ver aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está se tornando um peso. E aí eu vou dizer algo que parece um paradoxo. Se a religião está causando peso em você, você não pode permitir que a religião se torne um atrapalho para você. Muitas pessoas, no que se refere à sua espiritualidade, acabam se tornando pessoas religiosas, não pessoas espirituais. A Bíblia ela diz do homem espiritual e não do homem religioso. O homem religioso muitas vezes acaba atrapalhando, ele acaba atrapalhando pessoas, e muitas vezes a religiosidade acaba sendo algo que nos atrapalha no caminhar. E eu poderia falar muitas coisas, mas por causa do tempo, você pode hoje ver, analisar o que tem sido um atrapalho para você. Sinceramente, meu querido, aquilo que tem atrapalhado a sua vida, aquilo que tem atrapalhado o seu caminhar com Cristo. Segunda coisa que o escritor ele diz, além nós devemos pôr de lado tudo que nos atrapalha, ou o peso que nos atrapalha, diz o pecado que nos amarra, ou o pecado que tenazmente nos assedia. Meu querido, você tem que prestar atenção no que tem causado, o que tem amarrado você. Qual é o pecado? Qual é o sentimento que tem amarrado você, que tem colocado uma barreira para que você possa correr, como está dizendo aqui, com perseverança à frente, esse caminho que nós estamos percorrendo? Então ele diz duas coisinhas. Primeiro, tome cuidado com essas duas armas do diabo. Qual é? Tudo aquilo que nos atrapalha, o peso que nos atrapalha. Segundo, o pecado que nos assedia, ou como diz aqui, o pecado que nos amarra. Você nunca consegue se libertar disso, você vive patinando nesse erro, você vive patinando nessa situação, você não consegue se libertar, você parece que está num lodo, parece que você está... Eu há muitos anos atrás, quando eu era criança, aonde eu morava, né, na Nova Itapetininga, lá, né, do lado esquerdo, né, a rua da minha casa era terra, chão batido, e quando chovia formava barro. Quando ainda a máquina passava, os carros ficavam atolados, e tinham ruas transversais que eram descidas, e você sabe como as crianças são, né? A gente criançada, chovia, nós fazíamos aquele lodo, e a gente pulava na rua, no barro, e a gente descia a rua escorregando, todo mundo sujo de barro, como hoje muitas crianças fazem. Então é aquilo que nos fazia escorregar, né? Então o que te amarra, o que faz você escorregar, né? Eu lembrava que os carros eles não conseguiam subir a rua por causa do barro, eles patinavam e voltavam, muitos encalhavam, iam para o lado, ficava do lado da rua encalhado. Então qual é o pecado que faz você ficar amarrado? Qual é o pecado que faz você patinar, que não deixa você subir na sua vida? Qual é? Você tem que ver na sua vida. Não sou eu que tenho que julgar ou estar dizendo para você.
O escritor está falando para nós que nós devemos ver o que nos atrapalha e qual é o pecado que nos amarra. E aí ele diz, para complementar essa palavra: vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Primeira palavra, irmãos: corra com perseverança. Olha o que ele está dizendo aqui: vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Em algumas linguagens está dizendo paciência. Meu querido, eu sempre tenho falado isso: o importante não é começar bem, porque é fácil começar as coisas, meu irmão. De repente você vai construir uma casa, é fácil construir, né? Como no meu caso, antes de eu sair para o ministério, eu trabalhava e construí, né? Eu construí uma casa, eu construí, deixei no terreninho da minha mãe lá, né? Construí a casa levantadinho, sem rebocar, sem ligar água, sem ligar luz, mas levantei. Mas saí para o ministério e não consegui nunca mais mexer na minha casa, né? Eu comecei algo, mas não terminei. Então, começar muitas vezes, muita coisa é fácil começar na nossa vida. Uma construção é fácil começar, um relacionamento é fácil começar, né? Um casamento é fácil você casar, né? Embora a festa, né? Essas coisas é difícil, mas para quem quer ter um relacionamento é fácil. Para quem de repente começa num trabalho, o começo às vezes dá medo, mas é fácil. O difícil é você perseverar. O difícil é você permanecer. Por isso, quando a gente vai para a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia diz assim: é melhor, como diz Eclesiastes, o melhor é o fim das coisas do que o seu início. Eu tenho sempre falado para vocês, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Se eu fosse abrir aqui, irmãos, o capítulo de Hebreus, capítulo 13, se você quiser abrir comigo aí, capítulo 13 de Hebreus, verso de número 7, Hebreus 13, 7, olha só o que o texto fala, diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais lhes anunciaram a mensagem de Deus, reflitam sobre o fim da vida deles, e imitem a fé que eles tiveram. Vou repetir, meu irmão, Hebreus capítulo 13, verso de número 7, lembre-se dos seus líderes, os quais lhes anunciaram a mensagem de Deus, reflitam sobre o fim da vida deles e imitem a fé que eles tiveram. Então, meu irmão, minha irmã, o próprio escritor de Hebreus, ele está falando: você quer ver a vida de um líder? Quer imitar a vida de alguém? Veja o final da vida dele, veja como ele está vivendo. Não é para você viver do que ele fez do passado, mas viver e ver o que ele está fazendo até mesmo no presente. E muitos que já passaram pela nossa vida, ver o final da vida dele. Ele diz assim: e imitem a sua fé, porque se essas pessoas, esses líderes que tiveram um fim abençoado, que tiveram um fim firme, foram fiéis a Jesus até o final de sua vida, devemos imitar a fé desses homens, porque eles mostram que realmente eles foram homens e mulheres que realmente nós devemos imitar a sua fé. Então, primeira coisa, meu irmão, se você quer vencer, quer permanecer firme com Jesus, corra com paciência, corra com perseverança, termine a tua vida espiritual, que você possa, meu irmão, minha irmã, permanecer firme na presença do Senhor. Vamos correr, porque nós temos a ceia ainda. Segunda coisa que ele diz aqui, ele diz no verso 1, porque nós temos uma grande multidão de testemunhas. Meu querido, nós temos pessoas, dos quais na Bíblia está escrito, que passaram por lutas como nós passamos, quem sabe passaram por lutas maiores do que nós passamos e enfrentamos. Então nós temos que o quê? Nós temos que olhar para a vida desses homens e dessas mulheres, né, que enfrentaram o inimigo, enfrentaram oposições, ou enfrentaram dificuldades. Então nós podemos lembrar dos heróis da fé. Eles passaram por escárnios, algemas, prisões, perseguições e até a morte, mas pela fé eles venceram. Então nós temos que olhar
essa grande nuvem de testemunha e dizer: eles venceram. Se eles venceram, eu também vou vencer em nome de Jesus. Se você pegar o livro de Tiago, meu querido, você vai ver que Tiago ele fala muito sobre a fé, da questão da prática da nossa fé. Você vai ver dizendo que Elias, ele era um homem sujeito como nós. Ele sofria das mesmas ansiedades, das mesmas dores, das mesmas frustrações. Contudo, a Bíblia diz que ele orou e por 3 anos e meio não choveu, e quando ele orou, a chuva caiu. Então, meu querido, a mesma fé que estava sobre a vida de Elias, sobre a vida dos profetas, sobre a vida desses homens aqui da galeria da fé, também nós vamos viver, nós vamos passar, e devemos o que? Devemos ter eles, imitar a sua fé, porque eles tiveram um fim firmes na presença do Senhor. Então que nós possamos também ter esta fé. E em último lugar, meu querido, verso 2 diz assim: vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Jesus, meu querido, como diz aqui, ele é o autor e consumador da nossa fé. Meu querido, se você olhar para mim, embora eu tenha que ter responsabilidade por ser pastor, eu tenho que ter responsabilidade, como o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que ter essa audácia, eu tenho que ter esse compromisso com Deus e dizer para os membros da minha igreja, que vocês olhem para mim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso ter isso. Agora, meu querido, em relação à fé, em relação ao compromisso com Deus, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que ter Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter Jesus como autor e consumador da nossa fé, porque Jesus está na glória muito acima de todas as coisas. Se você pegar a Bíblia, vai dizer que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós vamos pegar a Bíblia e ver os heróis da fé, meus irmãos. Eles são, como diz aqui, são exemplos, mas eles não são autores da fé. A Bíblia diz que eles são pessoas que deram exemplo para nós, mas eles não são autores e nem consumadores. Jesus Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Então o escritor ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como que você pode permanecer fortalecidos? Somente em Cristo Jesus. Meu querido, ore, leia a Bíblia. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, que nós não estamos podendo estar juntos na igreja, que nós não estamos podendo estar juntos, meus amados irmãos, reunidos como igreja, que você, meu irmão, minha irmã, que você possa estar firme com Cristo na sua casa, orando, buscando a presença do Senhor, e eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vai estar fortalecendo a sua fé. Sabe por quê? Porque você está fortalecido em Cristo Jesus. Você não está fortalecido em homens, você não está fortalecido em denominações religiosas, você está fortalecido em Jesus Cristo. Então quero convidar você neste momento a preparar os elementos da sua ceia, meu querido. Eu quero que você agora prepare o elemento da ceia, dessa ceia de fortalecimento, a água, o pão. E eu gostaria que neste momento nós pudéssemos cantar uma canção, pelo menos uma parte dela, que nós possamos adorar o Senhor nesse momento. Quero convidar a pastora Amanda, que ela vai estar vindo aqui conosco, e eu gostaria muito que nós possamos ter um momento de adoração, cantar ao Senhor, dizer que Ele é poderoso na nossa vida, Como é que é o nome da canção? Eu esqueci agora. Todavia me alegrarei. Nós vamos cantar pelo menos uma primeira parte, para que a gente possa estar celebrando deste momento tão importante na nossa vida, tão importante com você. Então, que você possa, meu irmão, minha irmã, preparar agora os elementos da ceia, que você possa preparar esse momento tão importante na sua vida,
em nome de Jesus. Pastor Amanda vai estar aqui desse lado e os irmãos estarão louvando, cantando em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão preparando a música, eu quero ler com você primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos estão preparando o louvor, eu vou aqui, ó irmãos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso número 4 diz assim: já basta, Senhor, me deixe morrer, que não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 5: então Elias se deitou ali debaixo do arbusto e dormiu. Um anjo se aproximou de Elias e tocou-lhe e disse: levanta-se e coma. Ele viu perto dele que havia um pão cozido sobre um fogo de carvão e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e depois voltou a dormir. Mais tarde o anjo do Senhor se aproximou novamente, tocou nele e lhe disse: levanta e coma. Então, meu irmão, que você possa adorar o Senhor, que você possa cantar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Adoro o Senhor na sua casa, meu querido. Aleluia, muito obrigado por você que está conosco. Você, meu irmão, todos vocês, todos os nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Campina, Monte Alegre, nossos irmãos da Igreja Quadrangular de outras igrejas que não são de Campina, de Itapetininga, do estado de São Paulo. Deus abençoe muito a sua vida. Deus alcance você com fortalecimento espiritual, que você seja cheio da presença do Espírito de Deus, que a graça do Senhor Todo-Poderoso fortaleça a sua vida, fortaleça o seu coração. Meu querido, a Bíblia diz que Elias, ele recebeu do anjo um pão cozido
E ele pegou sobre que estava fogo do carvão e uma jarra de água, e a Bíblia diz que ele comeu e ele bebeu. Meu querido, o pão, você sabe que simboliza Jesus Cristo. Você sabe que a Bíblia, ela fala que Jesus, ele é o pão da vida. Eu quero dizer algo no teu coração, meu irmão. Muitas vezes as pessoas falam assim: Jesus alimentou a multidão. E aí tem muitas igrejas que baseiam a questão da assistencialismo, de ajudas às pessoas necessitadas, baseando nisso. Irmão, existem outras bases bíblicas, mas nesse caso Jesus alimentou a multidão. Não é porque Jesus ele tinha uma ONG, ou porque Jesus ele tinha um projeto de assistencialismo, porque se fosse assim, Jesus toda vez deveria que multiplicar pão, toda vez Jesus iria multiplicar o pão. Mas não é isso que Jesus fez. Para você entender que Jesus estava pregando a palavra e as pessoas foram até ele, houve uma necessidade de Jesus multiplicar o pão, mas não que Jesus estava dizendo que isso seria um assistencialismo. Eu quero que você entenda isso. Tanto é que depois no livro de João, um pouco mais para frente, quando Jesus ele passa do outro lado do mar, do mar, as pessoas começam a dizer: aonde Jesus está? E descobriram que Jesus estava do outro lado. E eles foram até Jesus, e quando chegaram lá, falaram de Jesus do pão. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim: olha, vocês estão me procurando não por causa dos milagres, vocês estão me procurando porque comeram do pão e se saciaram. A Bíblia na linguagem viva e na nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: vocês presenciaram o milagre, mas não entenderam o conteúdo do milagre. A igreja evangélica hoje, irmãos, é muito triste dizer isso, tem visto os milagres, tem até presenciado, tem pregado o milagre, mas não tem discernido a palavra de Deus. Eu vejo alguns pastores que são deputados, são vereadores, que muitas vezes usam desse recurso, mas Jesus não ensinou assistencialismo. Jesus ele supriu a necessidade naquela hora, e o pão que ele multiplicou era para mostrar que ele era o pão que desceu do céu. Aqui nessa história de Elias, Jesus ele, ou melhor, Deus ele manda o pão para Elias por fortalecimento do seu físico. Agora, meu irmão, esse pão que eu e a pastora e os irmãos que estão conosco irão comer, nós vamos consagrar, é para o nosso fortalecimento espiritual. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar do pão agora, como Elias recebeu do anjo. Todos os irmãos, isso, pegue do pão agora, e nós vamos consagrar, nós vamos abençoar e dizer como até Eliseu disse quando pegou a capa de Elias e bateu no Jordão, diz: onde está o Deus Elias? Mas não era um sinal de prova ou de teste a Deus. Ele estava mostrando para as pessoas que estavam ao lado dele aonde Deus de Elias estava. Meu querido, agora nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção do Senhor, nós vamos consagrar o pão para fortalecer o nosso espiritual e o nosso corpo também físico. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai querido, o pão, como a gente ceia, a ceia normal, simboliza o Senhor que desceu do céu. O pão simboliza Jesus, o pão da vida, o Senhor dos senhores. Por isso agora, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos consagrar o pão juntamente com a pastora, com os irmãos que aqui estão, e você, meu irmão, que está aí em sua casa. Nós consagramos o pão que é Jesus, o pão que desceu do céu, o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Juntamente com os teus filhos, a tua igreja, nós oramos e consagramos o pão para o fortalecimento da nossa alma, para o fortalecimento, Senhor, do nosso espírito, e que a tua graça e o teu poder esteja conosco. É o que nós pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
vamos comer do pão do fortalecimento espiritual. Comemos o pão. Aleluia. Aleluia. Começa a visualizar na tua mente Elias comendo do pão, ele em depressão, angustiante, e de repente ele recebe a visita do anjo. O anjo diz: come do pão, Elias, bebe da água, Elias. E ele se animou com o pão e com a água. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Na palma de tuas mãos Eu tenho Deus. O choro dura uma Que é noite, maravilhoso. mas a alegria, Deus que é poderoso, ela vem pela manhã. Deus que está conosco. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro, aleluia, O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, Aleluia. e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Elias viu que perto dele havia um pão cozido sobre um fogo de carvão e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e depois voltou a dormir. Meu querido, pega a água em tuas mãos. A água que simboliza o Espírito Santo de Deus. A água que simboliza a limpeza, a pureza, o alimento do corpo humano, a hidratação do corpo humano. Nosso corpo tem maior porcentagem de água do que qualquer outro elemento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos pela água. E eu quero que você, meu irmão, aí em casa, possa orar. Pastora vai estar orando e consagrando a água. Vamos orar com a pastora em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti. Queremos consagrarmos essa água, Senhor Jesus, como o pastor já disse. Pai, que seja, Senhor, de bênção, Pai, que seja, Senhor, de cura, Senhor, para este momento, que seja para o nosso fortalecimento, Deus. Nós consagramos essa água, Senhor, que está, Pai, sobre as nossas mãos, que o Senhor possa vir abençoar a todos que estão neste momento participando desta ceia, Pai, que seja, Pai, para fortalecimento de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Come, Elias, bebe, Elias, porque a caminhada sua ainda é longa. Meu irmão, a Bíblia diz que Elias comeu e depois Deus apareceu para ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo na caverna, Elias? E aí Deus fala para Elias: tem muita coisa para você fazer, existe um caminho muito longo ainda. Você vai ungir o teu sucessor e você vai ungir o rei. Meu querido, você tem muito ainda a fazer. Por isso, consagrado essa água, eu juntamente com todos os nossos irmãos, com você que está aí na sua casa, bebamos em nome de Jesus.
Aleluia. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, do teu rio, Senhor, aleluia, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, aleluia, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu querido, minha querida irmã, receba o fortalecimento espiritual. Continue na tua casa orando, jejuando, lendo a Bíblia. Fale com Deus. Peça para que Deus, Ele mostre para você o que Ele quer para você. Meu querido, continue firme na presença do Senhor. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco nós estaremos juntos. Todos nós estaremos juntos. Nós estaremos adorando, servindo a Deus, louvando o nome do Senhor. Então que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de conquista, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero, antes de nós encerrarmos com uma canção alegre, para nós sairmos aqui hoje fortalecidos e festejando ao Senhor. Terça-feira, meu querido, terça-feira nós temos o nosso culto online. Nós estamos na terceira parte da mensagem sobre a oração do Pai Nosso. Nós estamos falando sobre o Pai Nosso. Nós no primeiro dia demos uma introdução, semana passada já entramos no capítulo 5. Terça-feira agora vai ser o versículo número 6. Então que você possa acompanhar conosco. Nós estamos devagar, nós estamos crescendo, estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Você que tem dificuldade de orar, ou você que não sabe orar, ou você que quer aprender um pouco mais sobre oração, eu tenho assim, eu fico esperando que venha a terça-feira logo, porque é um tema que é muito importante e que vai fortalecer muito a sua vida de oração. Você vai entender a relação da oração. Se você quiser praticar depois, aí a decisão é sua. Mas nós queremos passar biblicamente o que Jesus ensinou em
em relação à oração. E a oração está muito mais do que nós podemos imaginar. Então, terça-feira nós temos um encontro. Sábado que vem, né, nós continuamos na última noite da bênção do trabalhador. No domingo, dia 31, nós estaremos encerrando a bênção do trabalhador, né? E começamos o mês de junho, né? Já o mês de junho. Começamos aí, né? E espero que Deus possa nos abençoar. Que você possa ter uma semana de vitória, uma semana de conquista. Nós vamos ter agora um momento de adoração, de festa na presença do Senhor. Mas antes eu quero dar a bênção final, orar por você e pedir para que o Senhor abençoe a tua família. Eu quero orar por você agora em sua casa. Senhor Deus de Todo-Poderoso, Pai de toda a glória, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por este culto, obrigado por esta reunião. Despede o teu povo em paz, em segurança, dentro dos seus lares, e que a tua graça e o teu poder nos abençoe. Senhor, dá-nos uma semana de vitória, dá uma semana de conquista. Preserva o trabalho deste homem, o trabalho desta irmã. Pai querido, nos fortalece espiritualmente. Terça-feira que nós possamos estar juntamente no culto online, que nós possamos estar no sábado que vem, domingo, e que o teu amor e tua graça poderosa esteja conosco. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, assim seja. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. E toda a igreja em casa diga amém. Deus te abençoe. Vamos celebrar, Leandro, vamos celebrar Santo Luiz, vamos celebrar ao Senhor com festa. Você em sua casa, levanta aí, os irmãos levantam, aplauda, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, laralá, e num deserto eu me encontrar, e ver cercado por egípcios e por Meu irmão, você que está em casa aí, dê paz convosco, diga, paz seja convosco, curta aí. De prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cai sobre mim, sei que o teu fogo cai sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso, vou pulando, vem aqui comigo. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito.